Hoje é dia 17 de maio, estou neste momento a estudar mecânica quântica e em que é que eu não paro de pensar? Nas minhas férias. Eu de momento não tenho assim grandes planos, só sei que quero ir para algum lado. Não tenho assim tanto dinheiro na minha conta porque entretanto já fui gastando ao longo do ano. Então eu ouvi falar de uma plataforma que é a Worldpackers, pelo que eu percebi. É uma plataforma de voluntariado em que basicamente tu podes ir para um sítio, ficas lá hospedado, não pagas nada, tu pagas com o teu trabalho, digamos assim, que pode ser estar a trabalhar num hostel, estar a fazer trabalho de campo. Então, na página deles eles dizem: viaje, colabore e impacte. Viaje como voluntário com segurança, viva experiências transformadoras e cause impacto positivo no mundo. Viaje colaborando com anfitriões. Participe nas nossas ações. Pá, eu acho que é mesmo isto, ou não? Eu este verão eu estava disposta a ir trabalhar, para receber algum dinheiro, para depois, mais tarde, ir viajar. Mas esta plataforma meio que junta as duas ideias, que é: eu estou a trabalhar, mas estou a viajar. Então é um bocado por aí que eu estava a pensar explorar esta plataforma da Worldpackers. Também ia viajar sozinha, o que eu nunca fiz e que também é um grande desafio. Procrastinei imenso esta ideia, por isso nesse verão não se concretizou nada. E entretanto fui de Erasmus. Só em abril é que comprei a subscrição desta plataforma de Work Exchange e me comecei a candidatar às oportunidades. Eu queria mesmo ir para a Ilha da Sicília, portanto eu fiz candidaturas tanto para Catanha, tanto para Palermo, e esperei, até que finalmente me aceitaram. Depois de ser aceito por este hostel em Palermo, tinha que confirmar a minha estadia, portanto o que eu fui ver foi como é que eu ia para lá. Falei com o anfitrião para confirmar a minha chegada, se estava ok, chegar a certo dia, a certa hora, como é que seria a dinâmica. Depois foi só esperar pela data e ir. Portanto, eu estava em Florença e precisava de ir até Palermo, até à ponta da Itália. Portanto, para isso, ou apanhava um voo, e como eu estava a reservar com 2 meses de antecedência, custava cerca de 7 e tal euros, ou apanhava um Flixbus de 17 horas e pagava metade do preço. E pronto, e foi isso que eu escolhi fazer. Portanto, lá fui eu, ao final da tarde de dia 30 de junho, apanhar o Flixbus. E, genuinamente, eu gostei da viagem de 17 horas. Não sei porque é que eu gostei assim tanto, mas soube mesmo bem. Tanto é que eu quero fazer mais coisas destas. Não sei, se calhar estava um bocadinho receosa, estava-me a sentir pela primeira vez sozinha, estava um bocado receosa com o que é que aí vinha, com toda a aventura, então se calhar senti que o autocarro foi meio que um safe space. E nestas 17 horas tenho tempo para estabilizar-me um bocado, acalmar. Também como o autocarro foi durante a madrugada, também a maior parte do tempo estava a dormir. Quando cheguei a Palermo, fui diretamente para o hostel, deixar as minhas coisas, conhecer as pessoas e apresentaram-me logo o espaço, o quarto onde eu ia ficar, que era um quarto só para staff. Pronto, e disseram que eu tinha o dia livre, portanto podia só ir à minha vida. Como eu tinha lá um amigo meu a visitar por 2 dias, fui com ele explorar a cidade. Alugámos uma Vespa e pronto, fomos até uma praia mais longe e pá, foi bem top, adorei andar de Vespa. Assim tive tempo para ambientar-me com o espaço, com a cidade. Adoro aventura, adoro coisas espontâneas, mas não quer dizer que não fique assim, tipo meio... Estou a ver com aquele friozinho, tipo aquele receio, não sei. Pronto, e durante o resto do mês construí a minha vida lá. Todas as semanas recebíamos um horário de trabalho em que podíamos ver o que é que cada um fazia e os dias de folga. Portanto, eu trabalhava um total de 25 horas semanais, 5 horas por dia e tinha 2 dias livres. E as tarefas de trabalho podiam ser de recepção, seja de dia ou de noite. It's possible to extend and you stay in the same bed. Yes, in the same bed. In the same bed. Podiam ser fazer as camas, limpar os quartos dos hóspedes. E podia ser fazer o turno de bar, que honestamente não se fazia assim grande coisa. Here's how to make a Christmas spread with me, your host Molly, and my co-host Blanca. First, ice. Ice baby. How much More ice? More ice. At the club they put a lot of ice, so you pay for ice. Then, Aperol. This is the Aperol we'll be Say- using today. 2, 3. Sure. Blanca just marked 2 fingers. Well,
got a lovely Aperol, and now we're going to add Prosecco. And we're just going to... It's so sparkling. Pronto, aquele hostel não era assim tão movimentado, então basicamente a minha função era pôr música, falar com os hóspedes. Acho que a carga de trabalho neste hostel não foi de todo pesada. E pronto, eu fazia estas tarefas todas e em troca tinha alojamento no quarto de staff com mais 2 voluntárias, tinha pequeno almoço todos os dias do hostel e ainda dava uns troquezinhos semanais para, pronto, ajudar no supermercado. Portanto, nesta plataforma as oportunidades não só oferecem alojamento, algumas oferecem estes extras que podem ser alimentação incluída, por exemplo, já vi uns que tinham também bicicletas que eles ofereciam durante a vossa estadia lá. Hostels geralmente são os que oferecem mais coisas. É uma questão de explorar as oportunidades e o que é que elas oferecem. Mas alojamento é a única coisa que é mesmo garantida em todas. Em qualquer dia de trabalho eu ainda conseguia trabalhar e ter tempo para ir dar uma volta à cidade, ir beber uma, ou até mesmo ir à praia. E nos dias livres aproveitava mais para fazer day trips. Gostei bastante da experiência, eu nunca tinha trabalhado num hostel, portanto aprendi muito sobre estes negócios de hospedagem. Sempre me senti muito apoiada pelo staff, estavam preocupados se eu estava bem, se havia alguma coisa que eu precisava de ajuda. E eu agradecia imenso, porque às vezes eu queria só até confirmar coisas para não fazer merda. A cena de trabalhar num hostel e de viver lá é que meio que tu estás sempre a trabalhar, porque se estás na zona comum, os hóspedes sabem que tu trabalhas lá, então vêm perguntar coisas, pedem-te ajuda para mexer na vending machine, podia dizer, não estou a trabalhar, só que também fica um bocado mal, né? Pronto, foi algo que eu refleti do tipo, se calhar não é assim incrível viver no sítio em que trabalhas. Depois, neste hostel, recebia pessoas um bocado estranhas. E, portanto, havia com cada personagem, eu tenho, histórias que... enfim. Mas pronto, gostei bastante, tínhamos sempre assunto para falar todos os dias e aprendi, sem dúvida, outras formas de viver e de pensar, portanto, foi uma boa experiência. Portanto, neste mês eu nunca me senti muito sozinha. Quando eu cheguei lá a Palermo já tinha lá um amigo e pronto, fui passear com ele e tudo mais. E depois também rapidamente fiz amizade com as outras voluntárias e portanto só efetivamente tive 2 dias em que decidi fazer uma solo trip para outra cidade. Palermo rapidamente se tornou como que casa e as outras voluntárias ficaram minhas amigas. Tínhamos muita dinâmica juntas, não só trabalhávamos juntas, como também íamos passear, íamos à praia, íamos beber uma, íamos sair à noite, fazíamos muitas coisas juntas e isso, claro que ajuda muito a criar ligações com as pessoas. Mas o que eu aprendi nesta experiência é que é mesmo fácil de conectar-te e conhecer pessoas, basta meio que só falar e ter iniciativa. Eu lembro-me que logo na primeira semana eu tive um dia livre com uma das voluntárias, pronto, não a conhecia, Carol, e só disse olha, quero ir ali, queres vir comigo? E ela bora! E a partir daí conhecemos, tivemos um dia inteiro juntas, porque foi day trip, e conhecemos logo imenso, pronto, e a partir daí é muito mais fácil depois fazer mais coisas com as pessoas. Portanto, é mesmo isso, é só falar e ter iniciativa para fazer coisas. Esta foi mesmo das melhores experiências que eu já tive, empoderou-me imenso. Sinto que sou capaz de chegar a um sítio em que não conheço ninguém, é tudo desconhecido, não conheço o espaço e consigo adaptar-me, conhecer pessoas novas, criar as minhas rotinas, ter os meus espaços. Nós começámos a ir a um bar sempre e acabámos por ficar amigas dos empregados e quando fomos embora eles até um deles estava com uma lágrima no canto do olho, de porque é que estamos a fazer isto? Nós afeiçoámos-nos a vocês. E acho que isso é mesmo muito bonito, conseguirmos adaptar às circunstâncias, quaisquer que elas sejam. Tive tantos momentos ao longo deste mês em que pensei, what is my life? A maior parte das vezes por coisas boas, estas realizações de estar mesmo orgulhosa daquilo que eu estava a fazer por mim e da vida que consegui criar, dos momentos que estava a ter. Outras vezes também por coisas não tão boas, mas pronto, isso se calhar fica a história para outro vídeo. Esta experiência deu-me tudo o que eu queria. Deu-me tempo para viajar e explorar a ilha da Sicília. Deu-me tempo para conhecer pessoas locais e de outras partes do mundo. Deu-me amizades e deu-me tantas histórias para contar.
tive mesmo um mês incrível. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso, siamo talmente tante